E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez a nossa videoaula é voltada para o público de segundo ano e o tema dessa nossa videoaula é o reino protoctista, né? O reino que tem como representantes os protozoários e as algas unicelulares e pluricelulares. E aí eu convido vocês a pegar o livro de vocês e acompanhar a nossa videoaula também com o livro na página 50, a partir da página 50, certo? Vamos ver algumas características agora dos protozoários, certo? Os protozoários são eucariontes, eles têm a célula organizada, com a presença das organelas, núcleo bem definido, né? E são unicelulares, todos os protozoários são unicelulares. Eles são heterotróficos, então eles não conseguem produzir o seu próprio alimento e se alimentam através de absorção direta ou fagocitose. A gente vai ver mais adiante no nosso vídeo. Eles têm formas e estruturas variadas, certo? Ao longo do vídeo a gente também vai conseguir observar algumas imagens. A maioria dos protozoários é aquática, né? De vida livre, mas existem espécies também parasitas, certo? E outras que são simbióticas. Então, tem espécies que parasitam outros seres, né? Que causam doenças, né? E outras que são simbióticas, que tem uma espécie de relação simbiótica mesmo, onde, por exemplo, o cupim, né, ele tem dentro dele, do organismo dele, um protozoário que ajuda ele a digerir a celulose. Então, essa relação é boa tanto para o cupim quanto para esse protozoário, certo? A digestão é intracelular, né? Então ocorre dentro da célula, possuem vacúolos contráteis ou pulsáteis. Esses vacúolos eles vão ajudar no equilíbrio osmótico, certo? Na manutenção da água, para que não tenha um excesso de água dentro da célula, certo? A maioria são aeróbicos, então necessitam da presença do oxigênio, né? Mas também tem representantes que são anaeróbicos. A reprodução deles pode ser assexuada ou sexuada, certo? Então, nós vamos ver agora a classificação, certo? Desses protozoários. A classificação dos protozoários é feita pela presença de organelas locomotoras. Então, de acordo com como eles se locomovem, eles são classificados, certo? Vamos ver um pouquinho aqui de cada um. Os risopodas, né, que tem como representante principal as amebas. Algumas características. Se locomovem por pseudópodes, que quer dizer falsos pés, né? Se você observar aí na imagem, ele tem como se fosse falsos pés, né? Porque não são pés de verdade, que são prolongamentos, projeções do citoplasma. Então, ele projeta esse citoplasma e puxa o corpinho para frente, né? Puxa-se para frente e ele consegue se locomover para frente ou para trás, certo? Esses falsos pés ajudam tanto na locomoção quanto na alimentação, certo? Na captura de alimentos. São heterótrofos, né? Fazem a fagocitose, que é isso que eu falei, que vou mostrar daqui a pouco também. Em sua maioria são aquáticos e têm vida livre ou também podem ser parasitas, certo? Pronto. Como ele usa esses falsos pés na alimentação, né? Então tá mostrando aí que ele consegue capturar o alimento, né, nessa primeira imagem, através desses falsos pés, certo? E aí já está mostrando também na segunda imagem como é a reprodução. A reprodução é assexuada por biparticipação. Como isso acontece? Ele de um se divide, né, se multiplica, formando dois indivíduos. Então ele consegue
duplicar o seu material genético, né? E se separar, se dividir, né? Então, de uma se transforma em duas, né? A reprodução assexuada, chamada de biparticipação. Outra classe, né, dos protozoários são os flagelados, né? Como o nome já diz, eles possuem flagelos. Se você observar na imagem, ele está apontando, né? Esses flagelos é que são as estruturas locomotoras, que ajudam na locomoção desses protozoários, certo? Então, eles movimentam esse flagelo, né? E aí conseguem se locomover. São heterótrofos também, né? Não conseguem produzir seu alimento. Podem ser de vida livre, parasitas ou simbióticos. Então, eles podem viver vida livre na água, né? Nos rios. Podem parasitar outros seres, como também podem ter uma relação, né, simbiótica, uma relação de mutualismo com outros seres, onde os dois saem ganhando, certo? E aí, um exemplo muito conhecido dessa classificação é o Trypanosoma cruzi, né, que é o responsável, é o causador da doença de Chagas. E a gente vai ver já já ele também. Outra classificação são os ciliados. Eles possuem cílios, né? Cílios ao redor dele inteiro, e esses cílios se movimentam, ajudando na locomoção. Apresentam mais de um núcleo, então eles têm um macro, um núcleo maior e um núcleo menor, né? A grande maioria é de vida livre, alguns são parasitas e alguns também são mutualistas. Reproduzem-se assexuadamente por biparticipação, certo? Ou também podem se reproduzir sexuadamente por conjugação. Ó, então aqui eu tenho um exemplo da reprodução dos ciliados, né? Se você observar na imagem, eles têm esses cílios ao redor dele inteiro. Então, por biparticipação, né? É o mesmo caso que eu já tinha falado antes, ele consegue duplicar esse seu material genético e se dividir em dois. E a conjugação é quando troca-se material genético, quando há troca de material genético, né? Eles se aproximam, se juntam e conseguem fazer essa troca de material genético, dando origem a dois indivíduos diferentes, certo? Os esporozoários, mais uma classificação, eles não apresentam estruturas, certo? Para se locomover. Todos os representantes dos esporozoários são parasitas, então eles parasitam outros seres e eles se locomovem por contrações do corpo. Então a própria célula se contrai para conseguir se locomover, tá? A reprodução é assexuada e sexuada, com a produção de gametas flagelados, certo? Um representante dessa classe aí é o plasmódio, que é o causador da malária. Vamos ver agora algumas doenças, né, que são causadas por protozoários, né? Algumas são bem conhecidas, né? Aí a gente tem a amebíase, que o contágio se dá através da ingestão de cistos na água ou em alimentos que foram contaminados com as fezes humanas, né? Então, nós precisamos lavar bem os alimentos, tratar a água, né, antes de ingeri-los, né? O órgão mais afetado, né, o órgão infectado é o intestino. Sintomas, né? A pessoa infectada tem diarreia, dor de estômago, anemia. E a principal forma de evitar essa doença é ter o saneamento básico, né, onde as pessoas têm tratamento de água, de esgoto, não fazem suas necessidades em beiras de rios, lagos, beber água filtrada e fervida, lavar bem os alimentos que são ingeridos crus,
né? Como a maioria das verduras a gente ingere crus, então é necessário que se tenha uma boa higienização. E assim, a gente tem várias doenças, né? Algumas aí eu vou passar, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande, mas eu posso disponibilizar também esses slides para vocês, certo? Mas aí a leishmaniose, que é o calazar, né? Que pica os animais, né? Também temos aí a doença de Chagas, vou falar um pouquinho, ela é muito conhecida, né? E algumas pessoas até acham que ela é causada pelo barbeiro, mas ela não é causada pelo barbeiro, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, né? Que fica no interior desse inseto, né? Ó, o agente etimológico, né? Perdão, etiológico. É o Trypanosoma cruzi, né? Tem até a imagem dele aí. O contágio através de fezes dos barbeiros, né? Ou transfusão de sangue, ou transplante de órgãos. Ou durante o parto também, né? O órgão infectado é o coração. Os sintomas: cansaço, febre, aumento do fígado ou do baço, né? Insuficiência cardíaca, então é uma doença grave, certo? Qual o ideal para se evitar essa doença? A construção de casas de alvenaria, porque em casas de barro, né, nós temos um grande aparecimento desse inseto, do barbeiro. Usar telas nas portas e nas janelas e mosquiteiros sobre as camas. Aí a gente tem um esquema, né, de como pode acontecer, de como ocorre a transmissão, né? E vamos falar um pouquinho da malária também, que foi assunto pedido aí nas atividades de vocês. Vocês fizeram uma pesquisa sobre malária, né? O agente etiológico é o plasmódio, que tem vários tipos de plasmódio. O contágio é através da picada do mosquito fêmea, certo? Conhecido como mosquito prego. O órgão infectado é a corrente sanguínea, as hemácias. Sintomas: febre com intervalos regulares e lesões no fígado. O que fazer para evitar? Usar telas, mosquiteiros, repelentes e inseticidas, né? Tentar se proteger da picada do mosquito, certo? E nós temos outras doenças, certo? Toxoplasmose também é muito conhecida, né? Mas como eu disse, eu vou falar apenas de algumas, né? E aí, nos nossos momentos de tira dúvidas, que nós teremos também, eu posso aprofundar um pouco mais sobre todas essas outras doenças, certo? E aí agora vamos falar das algas, né? Nós falamos dos protozoários, vamos falar agora das algas, né? Então, as algas têm algumas características, né, comuns aos protozoários. Elas também são eucariontes, células organizadas, né? E aí nós temos algas unicelulares e pluricelulares, certo? Vamos falar um pouquinho da classificação das duas. Vamos lá para as algas unicelulares. Mas antes de falar especificamente das algas unicelulares, vou falar um pouquinho da importância dessas algas. As algas elas têm uma importância muito grande para os seres vivos, né? Ela é base da cadeia alimentar aquática. Então, a cadeia alimentar aquática começa pelas algas, certo? Elas são os maiores produtores, né, que fazem a maior liberação de oxigênio do ecossistema, certo? Elas estão inclusas na nossa alimentação, como no sushi, né? Elas têm um papel também na atenuação, na diminuição do aquecimento global e é utilizado na economia, como no agar, perdão, que é um meio para se cultivar bactérias, então se pode fazer estudos de bactérias. Então, assim, as algas elas são de grande importância para os seres vivos, né? Incluindo nós, seres humanos. Aí nós temos uma tabela com a classificação das algas, mas eu vou mostrar um pouquinho de cada uma delas aqui para vocês.
certo? Primeiro com as algas unicelulares, como eu havia dito. O filo Euglenófitas. São representadas pelas euglenas, são de água doce, certo? Apresentam bastante cloroplastos, tem essa cor, por isso tem essa cor esverdeada, né? Essa cor verde. São heterótrofas e ou autótrofas. Então, elas podem produzir ou não o seu alimento e se reproduzem por divisão binária, onde uma, né, se divide e dá origem a duas. As próximas, as algas de fogo, algas avermelhadas, também denominadas de dinoflageladas. A maioria é marinha, né? Formam associações mutualísticas, né? Onde uma ajuda a outra. E são responsáveis por alguns fenômenos muito interessantes, como a maré vermelha, que vocês podem observar aí na imagem, certo? A maré vermelha é um fenômeno que pode até parecer bonito de se ver, mas é um fenômeno que ele não é benéfico, porque ele produz uma neurotoxina, e aí ele pode acarretar problemas para esses seres que estão nesse local, até para os seres humanos mesmo, certo? Ele é um indício de que pode ter, né, nesse local onde acontece esse evento, um grande nível de poluição, de esgotos, certo? Então, fica aí a atenção, né? E também são responsáveis pelo esse evento aí que tem na segunda imagem, que é chamado de bioluminescência, né? São algas que conseguem produzir esse efeito luminoso muito bonito, né? Que vocês podem observar aí na imagem, certo? Próxima, as crisófitas. São as principais produtoras dos ecossistemas aquáticos, representadas pelas diatomáceas, são em sua maioria marinhas, certo? Vivem na água salgada, águas frias, e elas possuem uma carapaça sílica. Vocês podem observar elas aí nas imagens. Agora nós vamos para as algas pluricelulares, são aquelas algas grandes que a gente consegue ver quando vai para a praia, né? São de fácil visualização. Nós temos 3 tipos de algas pluricelulares. As algas verdes, tem aí o exemplo na imagem, as algas pardas, né, ou marrons, e as algas avermelhadas, né, ou vermelhas. Né? São esses 3 tipos de algas pluricelulares que a gente consegue observar facilmente, né? Pois elas são grandes. Se você observar aí, ó, as algas pardas podem chegar até 60 centímetros de comprimento. E a reprodução, né? Elas podem se reproduzir assexuadamente, divisão binária, que já foi dito, né? A alga se divide, né, segmentando seu núcleo, dividindo seu material genético, seu núcleo, eles se separam e dão origem a 2, né, algas. E também reprodução sexuada, né, após a fecundação, ocorre a meiose, né, então o zigoto se divide e origina novamente 2 algas, certo? Você observar na imagem, né? Ocorre a fecundação, lá embaixo, ó, um zigoto, né? Esse zigoto ocorre meiose, então ele se divide, né? Dando origem a algas unicelulares, certo? Então, assim, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenha dado para vocês entenderem, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, vocês podem falar comigo no WhatsApp, como vocês já vêm fazendo, certo? Então, assistam, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês da turma, né? Deixem os comentários aí e a gente se vê nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.